Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão? Deixa eu já. O pessoal já tá entrando, fico muito feliz. Tudo bem, pessoal? Vocês vão me falando como tá a conexão, tá? Se tiver caindo alguma coisa, vocês já me avisam. Se tá dando pra me ouvir também. Tô arrumando aqui, pessoal, porque gente, eu entrei um pouquinho atrasada hoje. E aí, como vocês estão? Para quem não me conhece, já vou me apresentar. Eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E com ele eu sempre deixo, através daqui dessas lives, né? Eu sempre deixo em. Deixa eu ver uma coisa que chega. Ah, olha, nosso entrevistado já tá aqui. Então, falando do podcast, eu sempre no começo das lives eu deixo claro que a gente está fazendo aqui, não é mesmo? Então, o nosso intuito é ajudar as pessoas e amenizar as dúvidas daquelas pessoas que estão começando a sua jornada acadêmica, estão começando uma jornada profissional ou ainda estão buscando um norte disso tudo. Então a gente está aqui para auxiliar, tá passando algumas dicas, colocar como experiências, né, para você estar sempre atualizado, né? E também começar o network, né, também, porque a rede é grande, então a gente pode sempre estar conversando com outras pessoas e conhecendo, né, um pouco sobre cada curso ou o que aquela pessoa faz e tudo mais. Então, a gente acontece aqui através do Instagram e também depois a gente coloca as lives lá no YouTube. Então, você que está assistindo a gente pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar assistindo a gente, tá bom? E já deixa seu joinha, por favor, deixa um comentário e já se inscreva no nosso canal. E você que é do Instagram, que está aqui com a gente, vocês podem estar fazendo perguntas ao vivo, tem aqui um adicione um comentário, ou também embaixo aqui desse lado tem um ponto de interrogação. Você pode estar mandando pergunta direto, que a gente vai estar lendo também, tá? Então, desde já, boa noite para vocês. Vou estar falando um pouquinho do nosso entrevistado, que é uma pessoa muito especial. Como sempre, são todos especiais para mim, sempre, são todos especiais. E deixa eu só aumentar um pouquinho a luz. Acho que tá bom, agora melhorou. Então, hoje eu vou estar conversando com o Ibrahim Oliveira. Ele já tá ao vivo aqui esperando, eu só vou terminar esse aqui e já vou chamar ele. Aliás, pessoal, já manda aqui, um aviãozinho, tá? Manda pro pessoal, tá assistindo junto com você. Vai lá assistir. Fala pro amigo. Fala pra ele, vamos lá assistir. Essas pessoas legais, entendeu? Então, falando do Ibrahim, ele é engenheiro de produção, especialista em marketing digital e atualmente ele é gestor de tráfego, estrategista digital e mentor. Ele também já participou de alguns movimentos estudantis, como a BEPRO Jovem, Núcleo Capixaba de Engenharia de Produção de Estudantes, e atualmente, eu já falei, desculpa, ele já foi técnico em segurança do trabalho, indústria, foi sócio de uma empresa e também atuou numa área administrativa lá no Espírito Santo. Olha onde a gente já chegou, gente, ó, tô feliz. E ao longo dos 13 anos de experiências acadêmicas e profissionais, ele apresenta que os hábitos são as chaves para a alta performance. Então, vou estar chamando ele para contar para lá. Tô esperando. Aê, agora foi. Eu só saí do Bluetooth. Eu tava te ouvindo pro Bluetooth até agora, só porque eu entrei e saiu do Bluetooth. Deixa eu ver aqui, configurar novamente. Pode, gente. Eu sempre falo, ao vivo a gente adora. Nada, né? Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Sem ruído, tá tranquilo? É? Perfeito.
Então, beleza. Eu vou sem o fone mesmo e a gente segue do jeito que tá. Quem sabe faz ao vivo, já dizia Faustão, né? Com certeza. É o que eu sempre falo, ao vivo é a coisa mais, nossa, mais maravilhosa. A gente prepara tudo o dia todo e no ao vivo a gente fala, não vai dar certo e dá certo. É Então, sobre isso. a gente tá aí pra isso. Ibra, boa noite, meu muito obrigada. Ter você aqui é uma honra, já falei para você, já desde o dia que você aceitou, já me senti muito feliz. Então, meu muito obrigada por estar participando aqui com a gente. Espero que você esteja bem. Como você tá? Tô bem e fico muito feliz pelo convite, né? Já há quanto tempo a gente não se fala? Desde 2021, pessoalmente por vídeo, né? Porque pessoalmente é meio É difícil, né? verdade, Estamos um pouco distante aí, alguns mil quilômetros. um pouco, é verdade. O Ibra, eu vou falar durante a entrevista, mas o Ibrahim, ele foi o meu mentor, maravilhoso também. Participei de uma mentoria com ele durante a Bepro Jovem. Quem me conhece sabe que eu sou fãzaça da Bepro Jovem, então sempre tem a Bepro Jovem nas minhas lives. Então, ele me ajudou muito, muito, muito mesmo, mas eu vou estar falando durante as perguntas. Vou deixar para o final. Só um spoiler para quem já entrou. Fica até o final. É, isso aí. E manda o aviãozinho aí, galera. É, Aperta o coraçãozinho, não sei se tem ainda o coraçãozinho, para aparecer para mais isso pessoas. aí. Divulga para todo mundo, Isso vote. aí. A meta é a gente chegar a pelo menos a Todo 1.000 mundo. pessoas até as 9h30. Adoro. Adoro. Gente, desde quando eu conheço o Ibrahim, é nessa mesma energia, tá? Às 7 horas da manhã, ok? Qualquer horário do dia que eu falava com ele, ele tava nessa empolgação. Eu adoro, porque empolga, né? Então, Ibrahim, já te perguntando, gostaria de entender, fala pra gente, quem é o Ibrahim? Pergunta difícil, hein? Eu gosto dessa Pergunta pergunta, é uma difícil. pergunta que eu uso muito. Eu digo para as pessoas, eu pergunto para elas, né? Diga quem você é sem falar o que você faz, né? Porque normalmente a gente fala, eu sou Isso. Ibrahim, eu fui isso, eu fui aquilo. Então eu vou tentar seguir nessa linha aí. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito otimista, né? O otimista com o pé no chão, né? Às vezes a gente voa um pouquinho, porque sonhar é bom demais, né? Mas eu sou uma pessoa Claro. muito otimista, eu gosto muito de sorrir. A vida é muito importante para ser levada a sério. E eu gosto muito de encarar os desafios da vida sempre como uma forma de aprendizagem, até aqueles que não são tão bons. Acredito muito na frequência e que a gente atrai aquilo que a gente acredita, que a gente é aquilo que a gente acredita. Então eu acredito que eu sou uma pessoa comunicativa, uma pessoa com uma liderança que já veio dentro de mim, mas eu desenvolvi durante a minha vida, né? Porque a predisposição é só um empurrãozinho. Se a gente não trabalha ela durante a nossa jornada, só fica na história. Então, eu acho que é isso um pouquinho de mim. Gosto muito de ler, de assistir séries dos meus amigos, da minha família, de construir uma família, né? Estou nesse projeto aí agora, de construir uma família. Inclusive, minha namorada está aí me assistindo, manda um coraçãozinho, amor. E é isso. Não sei se sou eu, um pouquinho do Ibra. Também não como carne há um bom tempo, acho que já passou dos 2 anos. Sou atleta. Antes eu era triatleta, né? Inclusive, até fiz uma provinha de triatlon, bem pequenininha, mas deu para ter um gostinho. Mas agora eu voltei para a vida da academia, né? Que nem todo mundo gosta, mas estamos aí, na atividade. Faz bem, faz bem. A academia faz bem. Eu preciso voltar, aliás. Vamos embora. Aliás. Que legal, meus parabéns pelo nova construção de família, né? A gente está aí nessa jornada. Acho que você faz pouco tempo que você começou a namorar, que eu acho que eu vi, mas é uma nova experiência, né? Quando a gente começa um relacionamento, eu até que estava falando agora, é uma troca de experiência ainda maior, né? Então, você começa a conviver com uma pessoa que tem outros hábitos que você e você tem que conviver. E isso é muito bom. Já falando um pouco da sua experiência, como eu estava falando, como foi sua escolha para engenharia de produção? Boa pergunta. Inclusive, não foi a minha primeira escolha. O primeiro curso que eu fiz, né, de nível superior eu comecei com engenharia de controle e automação. E aí eu fui para engenharia civil, parei a engenharia porque eu quebrei o braço, fui parar em análise de sistemas e só fui para engenharia de produção depois que eu vivi uma experiência dentro da indústria. Na época eu era técnico de segurança do trabalho. E aí eu pude conhecer um pouco do mundo da engenharia de produção, essa parte maravilhosa de entender sobre processos, entender sobre solucionar problemas.
E a partir daí eu comecei a gerar esse interesse e eu comecei a fazer a graduação em engenharia em 2014, engenharia de produção. E de lá para cá eu carrego no peito sempre que eu posso, eu falo, né? Quase um evangelizador da EP, assim, mas foi um processo bem, foi quase um casamento, né? Eu fui namorando com outras engenharias, não deu certo. Aí quando eu conheci a engenharia de produção, eu comecei e não parei nunca mais. Formei em 6 anos, inclusive, porque não é só médico que precisa formar em 6 anos, a gente pode também, né? Claro, claro, eu digo sempre, quem gosta tem que fazer várias vezes para se apaixonar, entendeu? É sobre isso. Eu gosto. E durante essa graduação, como que foi esse processo? Durante a faculdade mesmo, da engenharia de produção. Então, Como que foi? Você teve foi faculdade? uma experiência incrível. Eu me formei numa instituição privada, né? E a realidade, não sei se de vocês como que foi a experiência de vocês nas instituições privadas, né? Tem muita gente que fez federal, mas a instituição privada a qual eu estudei não tinha muito movimento estudantil, não tinha muitos projetos de extensão, projeto de pesquisa. Hoje está um pouco diferente, né? Aumentou bastante, a faculdade já expandiu, mas na época que eu estudava lá, tinham poucas oportunidades. Só que eu gosto de trazer aquela perspectiva, né? Ou você é a pessoa que vem com a solução, ou você é uma pessoa que vem com desculpa. Então, a partir do momento que eu comecei a entrar no mundo da engenharia, a passar pelas disciplinas que são as disciplinas que filtram, né, quem fica, quem continua, que é o cálculo, que é a mecânica, que é, nossa, aquelas disciplinas que deixa a gente até sem dormir às vezes. E aí, logo no início da graduação, eu comecei a participar já de projetos de extensão, eu comecei a desenvolver uma iniciação científica. E para mim, uma das coisas que eu mais aproveitei na graduação não foi dentro da sala de aula. Porque, para falar sinceramente, eu não era um aluno exemplar. Meu coeficiente deve ter sido média, eu passei na média. Eu não me dedicava, e não tenho orgulho disso, inclusive, ok? Porém, em contrapartida, fora da sala de aula, meu coeficiente era 10. Eu estava participando de diversos movimentos estudantis, eu participei de iniciativa de EJ, porque, como eu disse, numa instituição privada, pelo menos a qual eu estudei, tinha uma dificuldade muito grande de movimentos estudantis. Eu comecei esse movimento da EJ, não foi para frente, aí eu entrei no Núcleo Capixaba de Estudantes de Engenharia de Produção em 2017, a gente estava retomando, eu assumi a vice-presidência, depois eu fui presidente, entrei para a BEPRO Jovem, e daí para cá foi história. Assim. Eu conheci muitas pessoas, profissionais incríveis, autores de livro, enfim, não só da área de engenharia de produção, né? Pessoas que a gente faz durante o processo da vida, né? Afinal, se a nossa vida não tem conexão, não tem graça, né? São as pessoas que movem a nossa vida. E então, assim, se fosse para dizer, eu não tenho orgulho das notas que eu tirei. E uma das coisas que eu falo hoje para as pessoas é, não, se você tem uma predisposição ou se você não tem, estude, né? Porque não é que você precisa tirar boas notas para ser um bom profissional, mas se você conseguir, melhor. Hoje, a dedicação que eu tenho de estudos, de disciplina, se eu tivesse na época da faculdade, eu seria pelo menos um coeficiente 8 ou 9, né? E é isso. Então, vamos despertar essa dedicação que a gente tem e se dedicar um pouco mais naquilo que pode fazer total diferença na nossa vida, né? E uma graduação, com certeza, apesar de ter um movimento aí que diz que não precisa fazer faculdade, eu acho que isso é bullshit. Eu acredito que as faculdades estão aí sim para formar as pessoas, profissionais incríveis que a gente conhece. Afinal, não dá para fazer engenharia nem medicina no TikTok, né? Ou, sei lá, no Reels. Então, bora valorizar isso, galera. Adorei. E ó, Ibrahim já deixou o recado, né? E começou numa faculdade que não tinha nada a ver, começou, ó, desbravando o mundo das engenharias e se encontrou. Então, você que está perdido em outra engenharia, faça engenharia de produção, tá? Que você vai se É apaixonar. isso aí que você se encontra. É isso, entendeu? Você vai se apaixonar de alguma, ou no ódio ou no amor. Você vai se apaixonar, entendeu? E se você não se apaixonar pelo curso, você arruma alguém para se apaixonar durante a graduação, isso aí Exato. tem É jeito. isso. Vai ter algum motivo, entendeu? Sobre os movimentos que você participou, os movimentos estudantis, eu sempre falo aqui sobre a Vepro Jovem, sempre falo o quanto isso agrega muito nas pessoas durante a faculdade também, e também o pós-faculdade, né? Que isso, querendo ou não, cria muitas conexões que pode te auxiliar quando você sai da faculdade. E você acredita que te agregou de alguma forma na sua vida profissional? Nossa, se uma palavra que o movimento estudantil tem na minha vida é agregar, uma das milhares, né? Eu diria que o movimento estudantil é um divisor de águas na minha jornada.
Porque a partir do momento que eu entro para o primeiro movimento estudantil, que eu tive a oportunidade de fazer uma jornada maior, que foi o Núcleo Capixaba de Estudantes de Engenharia de Produção, eu pude realmente me sentir responsável por algo que não dependesse de um professor, de um orientador, sei lá, de um patrão, e que eu era ali a pessoa responsável por fazer que aquele movimento fosse para frente. E a partir do momento que a gente se torna responsável por algo, muda tudo. Porque a gente já não tem mais para quem terceirizar. Por exemplo, na faculdade a gente pode falar que o professor é ruim, no trabalho a gente pode falar que a empresa é ruim, mas quando você é responsável, e aí? Só tem como você falar que você é ruim. Ou você culpa o tempo, enfim. E a partir desse momento eu pude criar não só conexões poderosas, mas habilidades que eu não tinha. Então, relacionamento com as pessoas, trabalho em equipe, desenvolvimento de soft skills como comunicação, oratória, negociação. Por exemplo, você no movimento estudantil, e aí quando eu falo movimento estudantil, para você que já está graduado, ou para você que ainda não terminou a graduação, pode ser tanto um movimento estudantil, mas pode ser uma associação, um trabalho voluntário numa ONG, sabe? Isso desenvolve habilidades que nenhuma graduação vai te permitir, porque é uma outra proposta, sabe? Então você está doando um tempo seu gratuito, sem receber nada em troca, mas você recebe muito em troca, né? E a partir daí eu pude ter conexões. Aí eu entrei primeiro no Núcleo Capixaba de Estudantes de Engenharia de Produção, que é um movimento que representa os estudantes dentro do Espírito Santo. E por conta do movimento estudantil do Núcleo, eu conheci a ABEPRO Jovem, que representa os estudantes a nível nacional de Engenharia de Produção, e pude ser diretor Sudeste em 2018 e em 2019. E aí o meu leque, que era Espírito Santo, se tornou Brasil. E hoje eu conheço basicamente uma pessoa de cada estado. Se eu fazer um esforçozinho, é capaz de conhecer uma pessoa de cada cidade do país. Então eu brinco que se eu não tiver alguém para me ajudar em alguma coisa, pelo menos eu vou ter uma casa para ficar se eu vou viajar, né? Mas assim, foi interessante. E eu gosto de dizer que hoje, se eu não souber fazer alguma coisa, eu conheço alguém que faça. Então o meu network é muito poderoso de verdade, não só relacionado a profissional, não, a pessoas, a amizade, assim, que eu fiz durante a graduação. A presidente do núcleo, que era na época que eu entrei, a gente se tornou tão amigo. Eu entrei no núcleo em 2017. Em julho de 2018, eu estava no casamento dela. Foi um casamento para 150 pessoas. Olha o nível de conexão que a gente cria, de amizade. E até hoje a gente se fala. Outro amigo meu que eu conheci na ABEPRO Jovem, que ele era de Minas, hoje ele está fazendo doutorado na França. Ele está voltando, se eu não me engano, agora no final do ano, e eu vou rever ele. Porque uma das coisas que ele mais ficou encantado aqui no Espírito Santo, quando ele foi comigo na orla de uma das praias aqui de Vitória, foi comprar um coco a R$6, que ele falou todos os lugares que ele ia era caríssimo, né? Hoje não está mais esse preço, mas está próximo disso. Então, quando ele voltar, ele ainda vai se surpreender. Mas, assim, os movimentos estudantis ou movimentos, associações, enfim, gente, se envolvam com o trabalho voluntário, porque a habilidade, as conexões que vocês geram são extraordinárias. Não tem como, assim. A vida de quem trabalha doando o seu tempo para um movimento, uma causa, assim, sem palavras, de tão grande. Sim, verdade. Às vezes você acha que, eu só vou estar ali fazendo aquilo ali, assim, pouquinho e tal. Quando você acaba, você fala assim, poxa, nossa, não tem como continuar, não tem como, sei lá, voltar do começo. Hoje eu continuo com eu saí dos movimentos antigos, não sou mais à frente, mas eu encho o saco de todo ano, eu tô lá mandando mensagem para os diretores da ABEPRO Jovem, para os presidentes dos núcleos, porque eu falo bem assim, a gestão passa, mas o IBRA fica. Porque é uma paixão minha, então eu me mantenho conectado com essa frase. Eu já ouvi essa frase. E fora que também eu até brinco, né? É uma faculdade fora da caixa, né? Que você tem que fazer. Então, o que você cria fora da faculdade também faz parte de você, né? Isso é muito importante porque tem muita gente que fala, hoje existe um movimento muito forte, né? Por conta desse empreendedorismo, né? Que todo mundo pode ser empreendedor, basta você fazer um curso e pronto, você já está apto para ter um negócio. Mas a faculdade não são só as disciplinas, não é só isso que a gente aprende. A gente aprende a conviver com pessoas, a gente aprende a lidar com pensamentos diferentes. E não é num curso online que você vai aprender isso, é na vida, é ali na sala de aula, né? No presencial de preferência, né? A gente ficou quase 2 anos ou mais no EAD, ninguém aguenta mais. Presencial, olhar no olho. Uma coisa que não se passa na internet é a energia, né? Apesar de que eu acredito que passa também, mas o presencial ali é diferenciado. Você aprender a conviver com pessoas, aprender a se colocar no seu lugar, por exemplo. Às vezes você está numa sala de aula que o professor não é aquele que você gostaria que fosse. O
porque ele, de alguma forma, ele não passa o conhecimento que você gostaria que fosse, mas você tem que aprender, você tem que aceitar. Você tem que aprender a se relacionar com pessoas que têm pensamento totalmente diferente e, no final das contas, você tem que chegar a um pensamento comum porque você está dentro de uma sala. Então, como que você vai aprender isso se não for uma É uma graduação? equipe, é uma equipe. E fora que também, quando você está na faculdade, né, a dificuldade, fora que você está fora, no meu caso, eu saí da minha zona de conforto e fui para uma outra cidade. Então é você enfrentar a dificuldade e falar, tá, passou essa, vai vir outra e eu tô pronta. Porque a minha tia, gente, a minha tia, eu preciso mandar um beijo para ela hoje, porque ela tá assim, ela tá se empolgando. É a Antônia? Boa noite. Isso, Beijo, a Antônia. minha tia sempre tá ah lá. Um beijo, tia. Ela sempre tá nas lives, ela é linda. Então, assim, eu sempre aprendi, principalmente quando eu conheci vocês da Bepro Jovem, né? Eu falo, cara, a gente criou um network tão grande que são conexões que a gente vai levar, assim, para sempre, até o momento que fala assim, nossa, através de você eu conheci outra pessoa e foi criando, assim, no Brasil todo, como você falou. Vou te dar um exemplo Isso é muito básico. Provavelmente quem vai assistir essa live ou quem está aqui agora, ou quem vai assistir depois nas plataformas que forem disponíveis, vocês já ouviram falar da Voito, que é uma empresa absurdamente grande de cursos online. Eu conheci o Thiago, a Voito não era nem 10% do que era hoje. Eu tenho um contato do Thiago, no WhatsApp dele. Então, quando ele me vê, ele me reconhece. Hoje, ele é um nível de empreendedor absurdo de grande. Então, isso por quê? Por conta de movimento estudantil, porque eu estava no Enegep em 2017, em 2018 ele também estava ali, sempre está nos Enegep. O Enegep de 2019, eu nunca esqueço. Eu fiquei tão próximo dele que ele deve ter distribuído pelo menos umas 200 bolsas de curso, porque toda hora eu ficava, Thiago, disponibiliza uma bolsa aí. Então, assim, é um nível de contato. Eu conheci o Correia, que é um dos autores mais citados da engenharia de produção. Então, assim, é muito poderoso a gente criar essas conexões, sabe? A gente participar desses movimentos, assim. Isso é verdade. Eu sempre falo em todas as lives, o podcast ele foi criado através de conexões, entendeu? A Bepro Jovem é patrocinadora, entendeu? Patrocinador Porque direto, né? entendeu? Porque todo mundo foi assim, foi linkando as pessoas. Eu falei, eu quero vocês, porque vocês que me motivaram a ser o que eu tô fazendo, a fazer o que eu tô fazendo. Então, quero todo mundo. Inclusive, a Carla, quando eu comecei a mentoria, foram algumas pessoas do Brasil, né? Não só ela. Mas eu lembro que ela participava, às vezes, trabalhando, né, Carla? Você estava com um fone na mentoria ou outro ouvido no trabalho. Então, É existem verdade. pessoas, é aquilo que eu falei, tem pessoas que dão desculpa e tem pessoas que dão um jeito. Não estou falando que você tem que ficar fazendo isso, não, tá, gente? Mas é o exemplo de pessoas que não usam uma barreira como um motivo para não fazer. Então, se tem Sim. uma dica que eu posso dar para você, faça do seu problema uma solução. Então, qual que é o seu problema? Pô, você pode transformar ele numa solução. É claro que não é tudo simples assim, né? Mas muitas vezes o problema é muito maior porque a gente dá um peso muito maior para ele, né? É fazer do limão a limonada, né? O velho ditado. Se for siciliano, então é melhor ainda. Nossa. Agora a gente vai mudar um pouco de assunto. Você viu o comentário aqui, ó, do pessoal? Muito importante para a jornada é fazer conexões. Faz total diferença. Concordo. Vamos mudar um pouco agora das perguntas. Quero falar um pouquinho sobre o gestor de tráfego, que já chegou várias perguntas aqui, tá? Só te dando um spoiler. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa área de atuação, que eu acho que você, no caso, está fazendo hoje, né? Como que foi essa escolha sua? Então, eu tive muitas experiências durante esses 13 anos e eu percebi que eu não sou o tipo de pessoa que me adapta a rotinas fixas, né? Então, eu percebi que eu não consigo ser aquele funcionário de 8 às 18 que tem que estar lá. Eu preciso de um horário flexível. Eu preciso de uma liberdade que normalmente, não estou falando que são todas, tá? Mas normalmente as empresas, indústrias não permitem ao funcionário, né? E aí eu comecei a pesquisar fontes alternativas, digamos assim, em que eu pudesse alinhar aquilo que eu acredito com uma rotina de trabalho que me fosse sustentável. E eu comecei a estudar o marketing digital, né? E é um mundo, assim, cheio de promessas, cheio de coisas mirabolantes e que as pessoas acham que a partir do momento que eu começar a falar no Instagram, eu vou virar influencer e na semana seguinte eu vou estar com recebidos não pagos. Mas essa é só uma realidade de 1% das pessoas que têm Instagram.
Mas assim, e aí eu comecei a estudar bastante, investir muito nisso, né? Basicamente, mais uma faculdade, digamos assim, não só de grana, mas de tempo. E aí eu fui conhecendo dentro do marketing digital as áreas que tem. Eu gostei muito da gestão de tráfego. Por quê? Porque da engenharia de produção, as disciplinas que eu mais gostava era da área de gestão. Gestão de processos, gestão de negócios, engenharia econômica, gestão de custos, enfim. E aí eu pude perceber que a gestão do tráfego, e aí para quem não conhece, que trabalho é esse, basicamente é você fazer anúncios online. Antigamente, qual era a forma de anunciar? Jornal, revista, televisão. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia qualquer pessoa, qualquer seu José, dono de uma padaria, pode pegar e fazer um anúncio online. Só que aí uma coisa é fazer um anúncio online, outra coisa é fazer a gestão disso tudo. E aí que entra a engenharia de produção. Entram as métricas, entram os indicadores, entram as planilhas, entram os dashboards. Então, eu acabei alinhando uma coisa que não necessariamente é diretamente ligada à engenharia de produção, mas que a partir do momento que eu associo a engenharia de produção a isso, ela é otimizada de uma maneira, assim, absurda. Eu vou dar um exemplo. A gente está num processo de prospecção, né? Eu tenho uma empresa e a gente está numa prospecção ativa de clientes, a gente está fazendo reunião, quase todo dia eu faço uma reunião com o cliente. E uma das coisas que eu mais percebo é que o empreendedor ele tem muita vontade de crescer, mas às vezes ele não tem, não só, não é nem capacidade a palavra, ele não tem tempo para pensar em outras coisas. Vamos supor que você é dono de um restaurante. O dono de um restaurante ele tem que se preocupar com o funcionário, com a limpeza do restaurante, com a comida, com logística, com entrega. Ele não tem tempo, às vezes, para pensar numa qualidade do atendimento, em treinar os funcionários, em criar um sistema de controle de estoque, enfim. E aí, quando eu venho com essa visão, eu agrego isso, eu falo, olha, não adianta nada você vender mais e aparecer para mais pessoas. Você tem que ter processos estruturados. E aí, uma pessoa, quando ela chegar para você aqui no seu restaurante, se ela não for bem tratada, ela pode vir por uma campanha, mas depois ela pode falar para todo mundo no Instagram dela que ela veio e foi horrível. Não sei se vocês sabem, não sei se esse dado é preciso, tá? Mas dizem que quando uma pessoa se sente ofendida, ela se chateia com um atendimento, ela fala para outras 9. Então, o processo de falar é muito maior do que o processo de falar bem, né? E dizem que a propaganda boca a boca é a que mais vale, né? Porque você consegue influenciar outras pessoas através da sua boca. Exatamente. Já vou te fazer as perguntas, porque o pessoal aqui tá assim carregado de perguntas, tá? Só isso que eu queria te falar. Vamos embora, então. Ó, primeira pergunta. Como o gestor de tráfego aplica a captação de novos clientes? Tá, prospecção, né, que a gente fala. Que basicamente é como que eu vou conseguir trazer pessoas para comprar o meu serviço, a minha solução, né? Hoje tem diversas formas aí de você fazer isso. Eu vou citar duas de que é o que eu faço e que dá muito resultado. A primeira é falar para as pessoas que eu faço isso. Então, às vezes eu estou conversando com um amigo meu, uma amiga minha, e falo, olha, eu trabalho com isso, eu faço anúncio online e eu quero, sei lá, atrair mais clientes para o seu negócio. Aí a pessoa fala, eu vou dar um exemplo básico. Eu saí com uma amiga minha para tomar açaí, ela tem um escritório de arquitetura. Eu falei para ela numa conversa que eu fazia gestão de tráfego, ela falou, olha, eu estou precisando. E a gente tem uma coisa aí que eu vou trazer uma lição para o empreendedor, ou para quem trabalha numa empresa também, empreendedor, não precisa ser só quem tem negócio, tá? A gente divulga tantas coisas, né? Séries, músicas, mas quando é para falar daquilo que a gente acredita, do nosso negócio, da empresa que a gente trabalha, às vezes a gente fica quieto, a gente não fala, né? Então pode ser numa dessa conversa que você fala para um amigo seu, para uma pessoa que você conhece, que você trabalha com aquilo, que não necessariamente naquele momento ela vai te contratar, mas ela vai lembrar de você. E aí, quando ela precisar, por exemplo, de um gestor de tráfego, sei lá, qual a sua profissão, ela vai te mandar mensagem. Só que aí é o seguinte, não é mandar mensagem e nunca mais aparecer. Então, você tem que estar ali sempre em contato. Ó, sei lá, vamos supor, mandou mensagem para um amigo seu, daqui uma semana você fala, daqui um mês você fez uma novidade, você, olha, estou lançando, sei lá, meu site. Olha, fiz uma publicação muito legal, curte lá, e a pessoa vai estar sempre lembrando. Eu lembro de uma acho que foi uma imagem que eu vi na internet, de que tinha uma pessoa comentando, olha essa pizzaria aqui, ela fica vendo os meus status. Aí a resposta do dono da pizzaria foi incrível. Ele falou, eu não estou vendo os seus status. Eu estou aparecendo para você, e para quando você pensar em pizza, você vai lembrar de mim. Olha só a sacada, sabe? E essa é uma forma que eu faço. A outra forma é que eu estou fazendo, que está dando muito também, são abordar negócios locais aqui da minha região e divulgar o meu trabalho. Restaurantes, clínicas de estética. Então eu vou lá, mando uma mensagem no Instagram, divulgando. Só que aí eu vou dar uma outra dica. Se você quer divulgar o seu trabalho, mandar mensagem, não é pegar Ctrl+C e Ctrl+V. As pessoas percebem.
Você tem que ir lá e ser você de verdade. Numa conversa, você não fica Ctrl-C, Ctrl-V. Você vai e fala, oi, tudo bem? Como você tá? Aí, por exemplo, quando você tá com um amigo seu, que seu amigo conta uma novidade, você fala, que legal, que incrível. As pessoas sentem isso, né? E aí a gente tá fazendo isso numa Sim. frequência tão forte, tão considerável, que basicamente todo dia eu faço uma reunião, né? Então, gente, não tem nada de mistério. É conversar e falar para as pessoas sobre aquilo que você faz. E aí, para tudo, não só para vender o seu negócio, mas para vender aquilo que você acredita, um movimento que você participa, sei lá, uma crença sua, enfim, isso vai para muita coisa. Sim, e uma coisa que eu acho que tem a ver muito com o que você falou é sobre a individualidade, né? Você não tratar só com mais um número, aquela pessoa é uma pessoa. Então, você dar essa transparência para ela também faz muito bem para o seu negócio, que ela vai voltar. Que ela não vai voltar por causa de um Ctrl-C, Ctrl-V, ela vai voltar por causa do seu atendimento melhor. Eu sou muito dessa opinião. Quando a pessoa fala assim, nossa, você vai em tal lugar? Aí eu já fui, eu falo, olha, eu fui, gostei disso, daquilo, mas assim, o atendimento, e eu sou muito chata com essas coisas. Nossa, eu também. Fui. Eu sou, nossa, eu sou a pessoa que fala assim, se eu for mal atendido no lugar e a comida for muito boa, eu não volto. E eu sou a pessoa que fala também. Falo, É, nossa, eu olha, já sou fulano não diferente, eu não atendeu. falo, mas eu também nunca mais eu volto. Eu falo, vamos ver para outra Eu falo pergunta. por questão estratégica, sabe? Porque se eu falar, vamos dizer que eu vou algum dia fazer, vender o meu serviço para esse negócio. Ele vai olhar lá no comentário e falar, ah, falou mal do meu restaurante, né? E agora quer me vender. Muito bem, muito bem. Olha, pensa lá na frente. Ó, vou ver se funciona. Ó, a pergunta vai aparecer aqui embaixo. Apareceu para você? Olha, apareceu. Quais são os Vamos. concorrentes diretos e indiretos do gestor de tráfego? Ó, qualquer pessoa que promove para um negócio mais vendas e mais visibilidade é meu concorrente. Desde um outdoor que está na rua até uma pessoa que entrega panfleto. Essas pessoas fazem basicamente o que um gestor de tráfego faz. É óbvio que tem muito mais por trás disso, né? Mas eu Sim, digo que o mercado ele é tão. é, tem tanta gente não fazendo que eu não tenho concorrente. Eu só tenho pessoas que vão assumir um cliente e eu vou assumir outra. Porque, assim, por exemplo, aqui na minha região, que eu estou atuando muito no Espírito Santo, existe uma sim. forma de você descobrir se as pessoas estão anunciando. Já vai uma dica aí para quem quer saber desse mundo. Existe um site chamado Biblioteca de Anúncios do Facebook. Então, se você quer saber se uma empresa está fazendo algum anúncio, um perfil do Instagram, qualquer pessoa, você vai lá e digita o nome do perfil do Instagram dela. Se tiver aparecendo ali, todos os anúncios que aquela pessoa estiver fazendo vai estar aparecendo ali. Se ela não faz anúncio, significa que ou ela nunca fez ou não está ativo no momento. Então, eu vou ali e descubro. E aí, o que eu faço? Eu vou nesses negócios que não estão anunciando e falo dessa proposta. Ah, eu já tenho gestor de tráfego, falo, então, eu vou pro próximo. E aí, eu falo que eu não tenho concorrente, por quê? Porque dificilmente tem algum. Assim, não vou falar que não tem, mas dificilmente tem uma empresa de digital que forneça também soluções de gestão, que é o nosso caso, né? Que é a parte de gestão de processo, gestão de planejamento, enfim, toda essa parte mais de engenharia, digamos. Entendi. Nossa, esse mundo é muito amplo e muito grande, né? Essa aqui, né? Respondeu, vamos para essa. Como é que você aplica a venda do seu serviço para um possível novo cliente, será? Isso mesmo. Tá. Vamos supor, então eu vou interpretar dessa forma, se eu tiver interpretado errado, você me corrige, Marcos. Eu consegui marcar uma reunião com a pessoa e eu vou apresentar e tentar converter ela numa venda, né? Se for isso, você confirma aí, eu vou te responder. Então, eu uso um método mais milenar que existe na nossa forma de vender, que é fazer perguntas. Então, por exemplo, se eu estou com um cliente e eu quero vender uma solução para ele, não sou eu que vou dar, é ele que tem que me falar. Então, eu pergunto qual é o plano, qual que é o seu. Me fala um pouco da história do seu negócio, me fala um pouco sobre você, sobre as suas metas, sobre os seus planos. Existe um método de venda chamado SPIN, que são métodos em que você faz pergunta situação, pergunta implicação, pergunta problema e pergunta negociação, em que você vai primeiro identificar o contexto, ou seja, pede para a pessoa contar sobre ela. Depois você vai fazer perguntas para identificar qual o desafio que ela está enfrentando. Pergunta implicação é você fazer, vamos supor que eu estou com um negócio, um restaurante. Então eu vou falar para ele, me fala um pouco sobre o seu negócio, quanto tempo você atua, qual é a sua região, o que você vende, qual é o prato principal, meta de faturamento, etc.
Qual que é a pergunta de implicação? A pergunta de implicação é, você acha que se você continuar sem anunciar, nos próximos 5 ou 10 anos, seu negócio vai continuar a existir? O digital está cada vez mais presente. Se você não for agora, em algum momento você vai ser prejudicado. Pergunta em negociação é a seguinte: você acha que se você conseguir, se você começar a anunciar hoje, daqui a alguns meses ou anos, você vai estar vendendo mais? A pessoa fala sim, então o que você está esperando para fechar comigo? Não é simples assim, tá, gente? Mas normalmente dá certo. Se a pessoa não fechar comigo naquela hora, eu tenho certeza que alguns meses depois ela fecha. Porque esse nível de forma que eu trabalho, por mais que seja um método, é genuíno. Eu quero me interessar. Eu chego para um cliente, olha só como que eu faço. A maioria das reuniões são online. Eu sou engenheiro, certo? Eu chego para um cliente e pergunto a meta de faturamento dele. Eu abro o Excel e eu pergunto qual que é o ticket médio. Aí eu divido o faturamento pelo ticket médio e pergunto, sua meta é vender 20 mil mais? Então você precisa de mais, sei lá, 60 clientes por dia. Dificilmente uma pessoa na área digital tem essa percepção. Não estou falando que tem, nem todos, mas dificilmente tem. Então eu trago essa perspectiva e a pessoa fala, caramba, não tinha parado para pensar que são 60 pessoas a mais. Será que essa meta é possível? Porque se o negócio atende 20 pessoas e a capacidade dele é atender 20 pessoas e ele tem que atender 60, aquela meta dele não é alcançável. A não ser que ele converse mais pessoas e etc. Bem, vamos lá. Deixa eu ver a outra. Ó, Marcos, tô gostando das suas perguntas, hein? Só pergunta boa. Cria de quem? É? Entendeu? Meu Ai, namorado. sim. Muito bem, Marcos. Entendeu? A gente ensina muito bem, entendeu? Aí, ó, é a influência, né? Claro. Maravilhoso. Ó, próxima. Hoje, qual nicho de empresa você mais trabalha? Então, eu tenho um planejamento, nesse primeiro momento, de focar em negócios locais. Aqui no Espírito Santo, existe uma cultura muito acomodada, assim. Os empreendedores, eles só fazem um movimento a partir do momento que as coisas já estão acontecendo. Eu gosto de dizer uma frase que é: você precisa enxergar o óbvio enquanto ele ainda não é óbvio. Por exemplo, sei lá, uma pessoa que inventou o computador. Antes de computador não tinha nada. Então, quando ele pensou, imagine que se você juntar uma televisão e uma máquina de escrever e você criar um equipamento, naquele momento não era óbvio. As pessoas falam, você tá doido? Máquina de escrever e uma televisão junto? Não funciona. E aí ele enxergou óbvio enquanto ainda não é óbvio. Eu mostro para os empreendedores hoje de negócio local o que ainda não é óbvio. Por que não é óbvio? Porque a cada 40 restaurantes que eu olho na biblioteca de anúncios, tem um anunciando. Então ainda não é óbvio para as pessoas que elas precisam fazer essa parte, né? E aí o nicho que eu estou atuando é negócio local. E quando eu falo negócio local, é restaurante, padaria, clínica de estética, negócios da minha região aqui, que é local mesmo, sabe? E aí o meu plano de desenvolvimento, a minha meta é gerar muito resultado para esses negócios, porque assim, negócio local, o meu ticket médio, ou seja, o que eu vendo para eles é muito menor. Concorda comigo que um negócio que é uma padaria não tem potencial para me pagar tanto quanto uma empresa maior, por exemplo, sei lá, uma rede de padarias? Então, eu faço isso, mas o meu foco é migrar para infoproduto. Por quê? Porque o profissional que depende dele para trabalhar, em algum momento ele atinge um limite máximo. Sei lá, um personal trainer. Um personal trainer ele não consegue atender 100 pessoas por dia. Primeiro que ele trabalha 1 hora e o dia tem 24 horas. Se ele atender muitas, ele talvez atenda 10, 12, né? Então eu quero migrar para o infoproduto. Qualquer produto digital de e-book é curso de ensinar, sei lá, montar um foguete de papel. Tem cada coisa que vocês nem imaginam. Adorei. Bom, acredito que é a última. Maravilha. Para quem quer começar na gestão de tráfego, por onde ela deve começar? Muito boa, Marcos. Pode me adicionar no Instagram depois a gente continuar esse papo, tá muito bom. Então, eu vou responder para a gestão de tráfego, mas vou falar um geralzão também para todas as pessoas, né? Você bota no Spotify também, ou Carla, ainda não? Ainda não. Ó, já fica a sugestão. Então, todo mundo vai estar assistindo no vídeo. Aparece também no YouTube a pergunta quando você posta lá depois? Vou fazer o teste hoje, que eu nunca tinha aplicado. Tá. Então, eu vou ler aqui. Como você falou, acho que fica mais fácil. O Marco já até me seguiu. Para quem quer começar na gestão de tráfego, por onde ela deve começar? Eu vou responder geral para qualquer profissão
e depois eu vou para a gestão de tráfego em si. Eu acho que para qualquer profissão que você vai iniciar, a primeira coisa que você precisa fazer é estudar. É dedicar, é conhecer, é realmente se aprofundar naquilo. No mundo que a gente vive hoje, o mundo que eu trabalho, o digital, ele é muito legal. Só que ele também é muito imediatista. As pessoas fazem um curso de 20 horas e acham que já são palestrantes. As pessoas fazem um curso de 20 horas e acham que já é um empresário de sucesso, entendeu? E não é assim. Então, a primeira coisa é estudar. Segunda coisa é experiência. Porque a teoria ela é linda no caderno, no livro. Agora, na prática, quando eu fiz segurança do trabalho, eu achei que todo mundo ia usar EPI, que é o equipamento de segurança de proteção individual. Quando eu fui para a verdade, o que eles não queriam usar era EPI. E a época que eu fiz, então, não era igual hoje. Hoje em dia é quase obrigatório, não é quase obrigatório, não, é obrigatório, né? Então, é isso, se dedicar a viver a experiência, trocar experiências, entrar em comunidades, em grupos do Facebook, em Telegram, para que você possa trocar. Eu participo, a minha profissão é uma profissão que eu não posso ficar parado. Se eu paro hoje, daqui 24 horas, tem uma nova política do Facebook que eu não sei o que eu faço mais. O iOS, né, que é o sistema operacional da Apple, cada dia ele prejudica o gestor de tráfego de uma maneira diferente. Então, assim, eu estou o tempo todo em movimento, estudando, lendo, me conectando com pessoas. E esse movimento, hoje existe muitos grupos para você discutir um tema específico. Então, eu participo de uma comunidade que tem mais de 30 mil gestores de tráfego. E aí, o que eu faço? Se eu pego um cliente que eu nunca anunciei para ele, eu vou lá nessa comunidade e coloco: ah, galera, vocês aí já fizeram, sei lá, tráfego para escritório de contabilidade? Como que faz? Eles vão me responder. Eu não preciso saber, mas eu já sei a estrutura, a base do que precisa, né? E aí, isso tudo para qualquer profissão, para qualquer área que você vai se dedicar. Você precisa estudar, você precisa se aprofundar, você precisa criar experiência, porque a prática ela é muito importante, e você precisa criar conexão, porque se você não souber fazer, você vai conhecer alguém que saiba, que vai te indicar um caminho, que vai te indicar um livro, sei lá, uma pessoa. Isso é muito importante. Com certeza. Conexões, né? Conexões. A gente é quase um plano de internet. Conexões. Eu acho. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Agora acabou. Não pode mandar outras. Muito bom, Marcos. Obrigado aí pelas perguntas. Mudando um pouquinho de novo sobre as nossas perguntas, queria falar um pouco já, continuando sobre experiências, né? Sobre a época de esporte, né? Você falou que foi triatleta, participou de uma. Triatlon. Participou de um triatlo. Eu queria saber, teve alguma influência do esporte na sua vida, na sua parte de disciplina que você leva hoje? Ou de alguma forma te afetou na sua vivência? Sim. Eu comecei a fazer esporte muito pequeno, assim. Eu ia para a escolinha de futebol quando eu era, sei lá, 7 anos. Só que eu nunca tive talento para futebol. Sempre fui aquele que nunca seria escolhido. Só se que tivesse ser mesmo. De tão ruim que eu era. Então, a minha relação com o esporte, no primeiro momento, não foi muito favorável, porque realmente eu não tinha talento. Eu fui me reconectar com o esporte em 2018, que eu comecei a fazer cross. E não era crossfit, era cross-treino. E aí já é. Porque qual a diferença de crossfit para cross-treino? Crossfit você tem que pagar não sei quantos mil para uma franquia, né? É igual o Bombril. O certo é a esponja de aço, o Bombril é a marca, né? Enfim, e aí a partir dali eu comecei a criar uma disciplina. Por quê? Porque teve um período da minha vida que eu entrei naquela vibe do clube das 5, eu acordava 4:30 da manhã para ir treinar 5 horas, porque eu treinava 2 vezes. Eu fazia, como que é o nome daquilo, gente? Yoga, 5 horas, 6 horas eu treinava o cross, e aí eu saía, tomava banho, 8 horas eu estava no trabalho. E foram praticamente 2 anos nessa rotina, assim, a disciplina praticamente me movia. Só que chegou um momento que eu estava tão no automático que eu tive que dar uma parada. E aí eu respirei e percebi que o que tem que me mover não é a minha falta de vontade, porque dizem que disciplina é você fazer mesmo sem vontade, né? Eu já não acredito mais nisso. Eu acredito que você fazer as coisas sem vontade é uma violência, né? Então eu comecei a ressignificar a forma como eu encaro a disciplina. Então, para mim, é claro que eu preciso fazer as coisas não só porque eu gosto daquilo. Tem coisas que eu tenho que fazer sem gostar, sei lá. Eu não gosto de tirar sangue, de ir no Mac, é chato, mas eu faço. Mas com uma percepção, uma consciência daquilo. Então, acho que o principal aprendizado para você ter disciplina é você enxergar o porquê de você estar fazendo aquilo. Por que eu estou acordando hoje em dia, né? 5 horas da manhã
para sair daqui de 5h30 daqui de casa, caminhar pelo menos 25 minutos para ir até a academia, treinar e voltar mais 25 minutos caminhando. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu passei dos 30 e a partir dos 30 anos o corpo começa a parar de produzir uma bomba de coisa. E se eu continuar na rotina que eu tava, ou eu vou ficar doente ou eu vou ficar ruim, entendeu? E aí hoje eu tenho consciência do processo. Eu não enxergo só o próximo passo, eu enxergo a jornada, né? Não o destino, não estou falando destino, a jornada mesmo. Então tem um filme muito legal, que eu não lembro o nome agora, que é um senhor que está treinando eu acho que ele é um ginasta, se eu não me engano. E aí ele fala, eu vou te levar num lugar incrível. E aí ele vai passando por vários lugares maravilhosos e tal, não sei o que, e no final ele chega, esse aqui é o lugar. Aí o menino olha e fala, o que é? Onde está essa pedra aqui? Ele falou, é. Aí ele começa a ficar revoltado. Ele falou, como você vem aqui para ver uma pedra? Aí ele falou, pois é, você ficou tão focado no destino que você não percebeu essas paisagens aqui, isso aqui, aquilo outro. E é o que a gente faz às vezes, né? Quando a gente começa na academia, a gente não tá pensando no processo, a gente tá pensando em ficar forte, a gente tá pensando em, sei lá, quando a gente entra na faculdade, a gente não tá pensando no processo, na jornada, a gente tá pensando no emprego que a gente vai, quanto que eu vou ganhar, né? Uma das coisas que as pessoas mais procuram no Google quando começa uma graduação é quanto que o meu profissional ganha, quanto o engenheiro ganha depois de formado, né? Então, e aí, ok, será que você vai ganhar isso? Não é a realidade, né? Então, ter essa consciência do processo, eu vivi essa disciplina muito no esporte, que foi importantíssimo para mim, porque hoje, quando eu começo a fazer alguma coisa, por eu já ter esse movimento lá atrás, fica muito mais fácil. Eu tenho uma facilidade muito grande de permanecer, né, fazendo. Só que hoje eu tenho essa consciência maior. Eu não vou fazer sem vontade. Não vou fazer só por fazer. Eu vou fazer com propósito. Eu quero entender por que eu estou fazendo isso. Ah, eu estou acordando 5 horas da manhã porque eu passei dos 30, eu preciso cuidar da minha saúde. Não é mais por questão de estética, né? Somente. Não tô falando que eu não ligo pra estética. Mas não é só mais. Porque antes dos 30, 20 anos, a gente quer ficar bonito, pra sair na foto, pá. Mas hoje, depois dos 30, galera, a gente tem preocupações mais profundas da vida. Mas, assim, essa consciência do processo faz com que a disciplina ela seja um pouco mais facilitada. Não que seja fácil, mas seja facilitada. Eu fiz, me ajudaram, né? A equipe que me ajudou nessa pergunta. E eu esperava outra resposta. Estava esperando assim, não, temos que ter disciplina, todo mundo acordando 5 horas, é isso, e pronto. Adorei, adorei. Exato. Mas eu falaria isso talvez um ano atrás. Talvez um ano atrás eu falaria isso. Me surpreendi. Você viu o que o Marcos mandou aqui, né, no comentário. Já tem um cara para ir fazer o Ironman 2023 comigo. Bora! Oceano, claro que eu vou. Vambora. Perguntei sobre o esporte, falando sobre a sua mentoria, que é uma das coisas que eu adoro. Eu lembro muito que, né, comecei falando já, lembro quando a gente se conheceu, que foi através de uma mentoria, não conhecia você, conhecia através da mentoria que você ofereceu pra gente na W Pro Jovem, e foi uma das coisas que mudou minha mente completamente sobre os hábitos. Mudou, assim, da água para o vinho, aprendi a enxergar de outra forma os hábitos que eu tinha. E eu queria que você falasse um pouco sobre como que é essa mentoria, como tem sido para você essa experiência. Eu gosto muito de mentoria, né? E não só necessariamente esse tema específico. Inclusive, a sua foi a última turma, né? Hoje eu trabalho um pouco mais com mentoria relacionadas a negócio, né? Principalmente empreendedores que não têm muito, sabe, muito aonde ir, mas basicamente a estrutura é a mesma, assim. Eu gosto muito do tema de hábito, porque hábito é uma coisa que a gente tem dentro da gente já, né? É uma coisa natural. Só que a gente desaprende. Por quê? Porque a gente vive hoje num mundo imediato. Tudo é muito imediato. Você quer uma resposta, você vai no Google e digita. Você quer uma comida, você vai no iFood e pede. Você quer chegar num lugar, você não precisa pegar ônibus, você vai de Uber. Você quer aprender inglês? Não precisa, coloca no Translate, que já traduz para você. Então, hoje, a gente vive numa sociedade hiper, mega, ultra, blaster, reativa. É assim, ó, papum. Se eu não tenho resposta ali na hora, para mim não serve. Só que o nosso cérebro, ele é super atrasado. O cérebro mais próximo do nosso, né, ele é datado de 200 mil anos. Ou seja, a gente ainda é muito primitivo, o nosso cérebro. Só que a gente, como a nossa sociedade é imediata, é aí que mora o grande desafio. Como eu lido com uma mente que ela é lenta,
e com um corpo que é rápido, que quer respostas rápidas. Nessa grande, quando você descobre isso, você começa a tentar te fornecer recompensas diante do que você quer fazer. Por exemplo, eu sei que para academia não é legal. Qual que é a recompensa que eu me coloco para que a academia seja legal? Por exemplo, hoje é ir caminhando junto com a minha namorada. Às vezes minha mãe vai junto também. Então acaba sendo uma recompensa, não é, nossa, meu Deus, a melhor recompensa do mundo, mas é uma recompensa. Por exemplo, para livro, eu quero ler um livro que tem 1000 páginas. Qual que é a recompensa? Ler uma página. Em vez de focar em 1000 páginas, lê uma página. Eu quero aprender a andar de bicicleta. Qual que vai ser a recompensa? Vai ser, sei lá, de repente, andar seus primeiros quilômetros. Entendeu? Criar recompensas de alguma forma para que o seu corpo já perceba que aquilo é imediato. E aí tem recompensas que você pode se dar numa questão mais subjetiva. Como assim? Por exemplo, se eu quero ser um bom engenheiro, não vai ser amanhã que eu vou ser um bom engenheiro, né? Um profissional. Sei lá, qualquer pessoa. Tem uma frase que eu acho maravilhosa que diz: tudo que é importante demora tempo para ser construído. Não é do dia para noite que você cria uma carreira, um relacionamento, uma família. Não, é um processo. Então, se você tem consciência que para você ter algo duradouro e sustentável na sua vida, você precisa de tempo, você começa a gostar do tempo, do processo, da jornada, sabe? Então, eu vejo que hoje os maiores desafios que a gente tem na vida não são ligados a coisas, digamos assim, muito estruturais, ou seja, a problemas muito absurdos. São coisas pequenas, só que ao longo do tempo aquilo vai se tornando uma bola de neve. Exemplo, eu sou uma pessoa muito estressada, eu sei disso, só que eu não cuido disso. Aí hoje eu sou um estressadinho. Daqui 1 ano eu sou estressadão, estou tomando remédio de pressão. Porque a gente percebeu o sintoma ali. Eu gosto, a minha terapeuta uma vez, ela falou o seguinte: ansiedade é um sintoma. Ansiedade não é a causa. Por que você está ansioso? Então, tipo assim, por que você está com o coração palpitando? Não é a ansiedade o problema. É uma coisa ali atrás, sabe? Então, essa visão da gente entender o processo daquilo tudo que a gente está vivendo faz com que a gente... Não estou falando que tudo vai ser mais fácil, a partir daí é só alegria, não. Mas a partir daí a gente tem mais consciência. Eu acho que no final E o único ser que tem consciência é o ser humano. Os outros seres não têm consciência. Não, eles têm consciência. Eles não têm consciência que eles têm consciência. Nós temos consciência da consciência, entendeu? Então isso é muito forte. E eu acho que é isso, assim. Você entender que é um processo, mas que esse processo pode ter recompensas agora, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de assistir série. Deixa eu terminar de fazer aquilo que eu preciso para depois assistir aquele episódio daquela série. Então, se eu tenho um artigo para escrever, eu vou escrever primeiro, sei lá, 100 palavras, e aí depois eu assisto um episódio. Eu tenho que fazer, sei lá, eu gosto muito de jogar videogame, né? Primeiro, sei lá, vai fazer aquilo que tem um objetivo antes disso, né? Eu digo assim, eu já falei isso várias vezes. O problema não é a Netflix. O problema é a série que você está assistindo passando e a série da sua vida ficando parada. Aí que é o problema. Então, se você está conseguindo acompanhar as temporadas da série, mas não acompanha as temporadas da sua vida, tem alguma coisa errada. Tem, é verdade. Esse da terapia que você falou, eu tenho uma que a minha terapeuta um dia falou pra mim que é assim: toda vez que você se encontra de frente com um problema, você divide ele como se fosse uma árvore, a raiz de uma árvore, sabe? Você vai lá na causa. Por que que eu tô sentindo isso? Por causa disso, 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 disso. Listar o que você tem, o que tem sentido, ou o que você vem sentindo e por que que aconteceu isso. Então, vamos supor, eu fiquei nervosa por causa que vai ter uma prova. Então, você listar, porque depois, quando você sentir isso de novo, você vai falar, pô, eu já senti isso, então eu já sei como lidar. Então, é mais... É que nem ela brincou comigo, eu tô de boa, consigo lidar com isso, já foi uma vez, agora eu tô mais tranquila. Isso me ajudou muito, muito, muito na época. Eu gosto de uma área que é chamada CNV, Comunicação Não Violenta. E aí ela traz quatro pilares da comunicação não violenta. Primeiro, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu e Carla, a gente discutiu. E aí eu discuti com ela. Primeiro ponto qualquer fato que acontece na sua vida que de alguma forma te deixa triste, chateado, gere algum conflito na sua vida. Então, a primeira coisa é observar. Primeiro ponto, observar. Então, eu vou observar os fatos. O que aconteceu aqui? Eu e Carla discutimos. Ela falou isso, eu falei aquilo, eu observei.
Segundo ponto é identificar os sentimentos que foram gerados em mim. Ah, eu fiquei triste, eu fiquei chateado, eu fiquei deprimido. Aí depois você identifica qual que é a sua necessidade. Qual que era a minha necessidade? Ah, eu queria a amizade dela, eu queria a atenção dela, eu queria, sei lá, que ela fosse mais parceira. Identificou, beleza. Aí no final você faz o pedido. Olha como que muda as coisas, hein? Ao invés de eu chegar pra Carla e falar assim, Carla, você foi uma pessoa horrível, você falou coisas que me deixou mal, você é isso, você é aquilo. Eu vou falar assim, Carla, lembra aquele dia que a gente conversou, que a gente discutiu? Então, eu me senti muito triste. Eu fiquei chateado com você. E naquele dia eu estava com a necessidade que você me ouvisse, que você me desse atenção. E aí, qual que é o quarto ponto? É o pedido. Aí o pedido é o seguinte, Carla, diante disso, você pode me dar atenção agora? Olha como que muda. Eu saio de uma posição de ataque para uma posição de eu expus para você o que está acontecendo comigo e você vai me ouvir. Ao invés de você, tá, que é a primeira coisa que a gente faz, né? Quando a gente discute com alguém. Mas você é aquilo, você é aquilo outro. Então, observar os fatos, identificar os sentimentos que foram gerados, qual que era a sua necessidade que não foi atendida, e se você quiser, porque nem sempre é possível, você faz o pedido para aquela pessoa, porque às vezes não dá, tá? Às vezes é melhor se afastar do que mandar para longe. Adorei, adorei. Acho que agora a pergunta que eu vou fazer vai fazer muito sentido para você. Qual o legado que você procura deixar para as pessoas que fazem sua mentoria? Só para mentoria ou pode ser um legado de vida? Pode ser legado de vida. Tá. Eu diria que um dos sonhos da minha vida, né, é deixar para as pessoas que ficarem depois que eu partir, um pouco dessa leveza que eu vejo a vida, sabe? De sorrir mais, de olhar as coisas com mais alegria, de ter essa capacidade de, mesmo no caos, dar uma risadinha. Porque a gente ri também, tem que rir do perrengue, né? Não é só das coisas alegres. E eu quero que as pessoas não precisam lembrar meu nome, mas que lembre de sorrir, lembre de ser alegre, lembre que a vida, por mais difícil que seja, sempre vai ter um motivo para eu dar uma gargalhada, um sorriso, porque para mim no final é isso. Se não tiver um sorriso envolvido, para mim falta alguma coisinha, sabe? Então acho que o maior legado que eu quero deixar, além de todos esses aprendizados que eu provoco nas pessoas, que para mim é uma mensagem, é isso, de levar a vida de uma forma mais leve, mais alegre. Tem tantas pessoas que passam por desafios tão grandes e você olha para elas, elas continuam sorrindo. Por que será? Elas são melhores que você? Não. Talvez a forma que elas enxergam muda diferente. E eu tento cada vez mais enxergar diferente para que eu possa também ter essa paz interior. Eu estava assistindo Kung Fu Panda, tem uma cena do Kung Fu que ele fica assim, paz interior, paz interior. Adorei. Agora a gente já está chegando ao fim. Tá chegando ao fim. É a última pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Queria que você explicasse para a gente por que que você escolheu a frase. Para quem perdeu a arte, vou ler a frase. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Essa frase é maravilhosa, Mário Sérgio Cortella. Porque eu acho que quando a gente tem consciência de que a gente está fazendo o nosso melhor naquele momento, nas condições que eu tenho, eu estou fazendo o meu melhor. Se eu sei disso, por exemplo, eu quero ser uma pessoa que fala inglês. Só que as condições que eu tenho agora é falar só the books on the table, mas é o meu melhor. Se eu tiver condições, ou seja, conseguir fazer um curso, baixar um aplicativo para falar mais que the books on the table, eu vou fazer melhor ainda. O melhor travesseiro é a consciência. Se você consegue dormir todos os dias sabendo que você fez o melhor, maravilha. Não se cobre tanto. Amanhã você vai fazer o melhor que você pode. É claro, caminhando para condições melhores, mas se naquelas condições é o melhor que você pode, continua fazendo o seu melhor. E aí uma coisa que é importante, melhor é diferente de possível. Vou dar um exemplo. Possível é a pessoa entrar na live. Esse é o possível. O melhor ela é ficar até o final da live. E aí pode ser o melhor daquela pessoa, mas pode ser que para a pessoa que ficou 5 minutos era o melhor que ela podia. Então não compare o seu melhor, né? E não chame o seu cansaço de preguiça. Faz o seu melhor. E o melhor que você faz hoje não pode ser o mesmo melhor de amanhã, mas faz o seu melhor. Dormiu? Caca, fiz o meu melhor. Amanhã eu vou procurar condições melhores, e se eu tiver condições melhores, eu faço melhor ainda. Quando alguém chegar para você e perguntar por que você não fez mais, e você fala, eu fiz o meu melhor. Esse era o meu melhor, mas esse era o meu melhor. E eu tô com a consciência limpa diante disso. Ah, mas não é a pessoa de lá que diz para você que você fez o seu melhor, sabe? É você que tem que ter essa consciência. E eu gosto muito dessa frase justamente pra a gente não ser violento com a gente.
né? De achar que porque um amigo meu correu 50 quilômetros, eu vou conseguir correr 50 quilômetros também. Não, né? Eu não sei a jornada dele, eu não sei quanto tempo ele está treinando, eu não sei se ele teve investimento, se ele tem academia, se ele tem... Às vezes eu só corro na rua, ele tem um time, ele tem uma equipe, sabe? Então, se coloca no seu lugar, faz o seu melhor e deixe as pessoas que estão ali do seu lado para te inspirar e não te, sabe, comparar os seus bastidores com o palco da outra pessoa, sabe? Eu ia falar agora, essa comparação, eu sempre ouço que não comparar o seu começo com já o processo final da pessoa, né? Vem quando você começa a emagrecer. Você compara com a pessoa lá, magrona, já no tanquinho, naquele estilo assim, maravilhoso, né? Que você fala, pô, queria muito chegar nisso. Aí você tá lá, assim, começou agora, tá com dor no corpo, e não sei o quê, e você fala, pô, como que eu vou chegar assim? Mas não sabe tudo que a pessoa deve, né, abdicar para ser a pessoa que é, ter todo o processo, ter todo o treino, a equipe, talvez. Então faz muito sentido com o que você falou também. Deixa eu fechar. Ibra, essa foi a última pergunta. Eu sempre deixo um espaço aberto para você deixar um conselho, mais um conselho de todos que você já deu, um conselho ou uma frase, algo para aquelas pessoas que ainda estão assim decidindo o que querem fazer, aquelas que ainda não sabem, ou que ainda não estão entendendo nada do que está acontecendo na vida e fala, pô, eu quero mudar o que eu tenho hoje. Então, queria que você deixasse um recado para essas pessoas. Tá. Existe um dito africano que fala que você pode não nascer sendo, mas se você trabalhar muito, você pode se tornar. Eu acho que essa é um grande aprendizado. Talvez você não seja quem você quer ser ainda, mas se você se esforçar, trabalhar. E aí, não é só isso, tá, gente? Porque é muito lindo falar que é só ter esforço e força de vontade. Não. Mas diante da sua realidade, do seu contexto, das condições que você tem, você vai fazer o seu melhor. O seu melhor, não o meu, nas condições que eu tenho, sabe? Então, no livro, as pessoas só contam aquilo que é bonito, que é lindo. Ah, eu saí da faculdade e consegui conquistar a minha vida. Mas ele não conta o suporte que ele tinha, ele não conta um monte de outros fatores que está ali por trás daquilo. Então, trabalha que se você se esforçar muito, você pode se tornar quem você é dentro das suas condições, sabe? Isso para mim é o maior aprendizado da minha vida. Eu saber onde eu sou, o meu lugar e trabalhar para que eu possa ser aquilo que eu consigo ser dentro da minha realidade e não dentro da realidade do outro. Adorei essa frase, vou levar para mim. Então, Ibra, eu sempre finalizo também com uma frase para fechar com vocês. E a frase de hoje é assim: é importante entendermos novas vivências como lições para o aprendizado contínuo e permanente. Já fechou também, já combinamos, entendeu? Então, assim, já, meu muito obrigada, ter topado, adorei a nossa conversa. Espero te ver aqui mais vezes. Foi uma honra ter você aqui, trocar mais um pouquinho de experiência com você. E, meu muito obrigada. Todo sucesso do mundo para você. E eu tenho certeza que o pessoal também gostou, todo mundo participou, mandou o coraçãozinho que eu estava vendo. Então, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Ibra. Eu que agradeço e fico muito orgulhoso desse projeto seu. E mesmo distante, né, a gente mantendo esse contato, conte sempre comigo. E para você que assistiu aí aqui no Instagram ou depois no YouTube, fica aí disponível o meu contato, né? Ibra.oliveira no Instagram. Ou pedir meu WhatsApp para Carla, que ela tem, pode passar, fica à vontade para trocar uma ideia. Estou sempre disponível aí. E é isso, gratidão. Então, gente, tenha uma ótima noite. Obrigada a todos que assistiram. Depois agora a gente está no Instagram, mas depois vai estar lá no YouTube. E vai estar todos os arroba lá na descrição. Então, eu peço que você vá lá assistir no YouTube também, para aumentar o engajamento da nossa. Isso aí, galera. No nosso Ajuda a podcast influência. hoje. Entendeu? Recebidos pagos. Então, gente, muito obrigada. Boa noite para vocês. Um beijo, Ibra, um beijo, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau.